Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos após a nossa parada para o almoço. Vamos dar continuidade com mais um super tema aqui no nosso CISO Fórum Brasil 2022. Dessa vez falaremos um pouquinho para vocês sobre programa de conscientização atraia o interesse e a atenção dos seus usuários, tá bom? Para esse tema eu estou recebendo aqui o André Rocha. O André, ele é Chief Information Security Officer CISO na Braskem, que vai trazer esse tema tão importante para a gente. André, seja muito bem-vindo. É contigo. Obrigadão. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, obrigado. Boa tarde, pessoal. Com vocês aqui. E a ideia de hoje é trazer um pouquinho para vocês aí, né, compartilhar um pouco da nossa história nesse programa de conscientização, né? Eu acho que a gente vem obtendo bastante sucesso nesse trabalho. É um trabalho que a gente está há um ano desenvolvendo aqui com os nossos usuários, enfim, com toda a organização, né? E é um trabalho bastante interessante que eu acredito que todas as empresas e organizações, né, deveriam estar focando aí no desenvolvimento e na criação de um programa consistente de conscientização. E no nosso modelo aqui, a gente vem trabalhando num cenário bastante desafiador, né, como isso está acontecendo em todas as empresas hoje em dia, né, tem, eu diria, quase que uma comoção ali de alguns líderes do board, enfim, em cima do tema, como várias empresas estão aí recebendo ataques e tendo ali suas informações expostas. Então, as empresas, elas investem aí milhões e milhões e milhões de dólares todos os anos, né, em segurança da informação. Em vários casos, né, apenas um clique no lugar errado, e boom, né, sua vida pode ser transformada ali, né, do CISO, dos profissionais de cyber, da área de operação da companhia, né, que mantém ali todos os sistemas, e aí todo o seu trabalho ali de anos, né, às vezes o time de segurança trabalha arduamente ali, tentando criar barreiras e proteções, e todo o seu trabalho aí de anos, ele pode ir literalmente por água abaixo, né. E aí as empresas passam a entrar ali num modo de contingência, né, onde ficam ali tentando sobreviver, recuperar o ataque, dar a resposta para a companhia, para o board, em alguns casos, né, que é o caso da nossa empresa aqui, a gente sofreu com isso em outubro de 2020, né, então, enfim, os investidores, a questão da CVM, comunicação, então é uma pressão muito grande e a gente acaba se solidarizando com as empresas que vêm sofrendo esse tipo de situação também, né, e o clique, ele geralmente ele vai acontecer ali através de um e-mail, né? Hoje existem boas soluções aí de anti-spam no mercado, né? Mas os hackers, eles acabam se sofisticando, né? E tentando de alguma maneira vencer e burlar as proteções que as empresas estão implementando. Tudo isso posto, a gente pode entender que a gente precisa sim de um programa de conscientização bem consistente, perene e que fale a língua dos usuários, né? Esse é um dos maiores, acho que, desafios, né? O assunto de segurança, ele não é um assunto legal, a maioria dos usuários não gostam desse tema, né, e geralmente eles não querem tirar uma hora do dia para participar de né, no começo desse nosso trabalho, a gente começou a estabelecer ali um programa anual, né, com uma definição de uma hora por mês, né, todos os meses ali, de um bate-papo, tá, com os usuários, aonde a proposta é levar vários temas, né, e no início a gente teve uma baixa adesão, né, participação, justamente por isso, o pessoal não tem interesse em participar de uma apresentação de um conteúdo que geralmente o pessoal acha chato, né.
E aí como que a gente pode pensar em mudar essa estratégia, engajar as pessoas? Então a gente começou a pensar nas possibilidades, né, e qual seria a motivação para que a gente pudesse realmente obter sucesso, né? Com isso criamos um programa, tá, de conscientização bem sólido, e a nossa motivação ali foi, né, engajar todo o nosso quadro de funcionários, os parceiros também, que às vezes são ignorados ali pelas empresas, mas que acabam sendo uma porta de entrada ali também para os hackers, como a gente vem percebendo e observando em alguns noticiários, enfim, e do que vem acontecendo nas companhias, tá? E aí a gente, vamos definir um perfil de campanha, né? Poxa, a gente pode ter uma campanha informativa, uma campanha didática e uma campanha de transformação cultural, né? Eu acho que a mudança de mindset, ela é importante, né? Precisamos engajar e fazer com que todas as pessoas da companhia participem, os conselheiros, o presidente da companhia, todos os VPs, diretores, todas as áreas, regiões, e a definição de uma campanha global de conscientização. E aí, tem um processo aqui muito interessante. Eu tenho no meu time uma área de comunicação dentro da TI, tá? Uma comunicação dentro de TI. E eu tenho uma pessoa ali que estudou bastante neurociência, andragogia, enfim, são, eu diria, situações importantes para a gente tentar realmente levar uma melhor comunicação aos nossos públicos, tom de fala, voz, enfim, exemplos, e algo que fez com que a gente realmente transformasse esse cenário aqui dentro da Braskem, tá? Então, assim, como que a gente muda, como que a gente engaja realmente as pessoas, tá? A gente precisou transformar um assunto chato para a maioria dos usuários, um assunto de muito interesse. E como que a gente acabou fazendo, né, aqui na Braskem? O pessoal de comunicação corporativa, a princípio, foi contra a nossa estratégia, que foi tentar capturar a atenção dos nossos usuários através de um programa voltado para o lado de pessoa física, né? Ou seja, levar assuntos de dentro da casa dos usuários, né? Poxa, eu vou falar de assuntos que realmente vão motivar essa pessoa a querer entender melhor o assunto e querer participar. Muitos usuários hoje já estão um pouquinho mais participativos pelo fato de terem sofrido algum tipo de situação, mas existe muita gente ainda despreparada, muita gente desantenada e desconectada do que vem acontecendo, e em alguns casos achando ainda que boa parte do que o time de cyber leva para a companhia é coisa de filme, né? E aí a gente tem que ficar mostrando e provando realmente cada um dos riscos e por que a gente está tomando determinadas ações. Então, o primeiro ponto foi, né, poxa, precisamos falar a língua dos usuários. Eu acho que esse é um desafio bastante importante e principal, porque TI acaba usando terminologias que não são de fácil compreensão aos usuários, né? Então, é importante que a gente consiga realmente passar a nossa mensagem falando a mesma língua que o usuário fala, tá? E também assumimos que todos precisavam entender o conceito básico, né? E aí, ao longo do tempo, a gente avançando nas nossas sessões, que são mensais, tá? Avançando nas sessões, sessão após sessão, para conteúdos mais específicos e complexos. Nessa estratégia de abordar a pessoa física, né, assuntos de interesse físico, a gente
começou a levar poxa, eu preciso falar sobre o roteador da casa da pessoa, né? Falar sobre o Wi-Fi, falar sobre o SSID, falar de senhas fortes, demonstrando, né, dando exemplos de vulnerabilidades e riscos, poxa, em compartilhar a senha do seu Wi-Fi com o visitante, né? Ah, pô, você tem equipamentos desatualizados na sua casa, poxa, por que que isso é importante você tomar os devidos cuidados também com os dispositivos que você compra e conecta dentro da sua casa, né? Porque eles podem sim também trazer ali, de certa forma, a riscos. Então, nessa estratégia que a gente foi implementando, as pessoas passaram a ter um maior interesse em participar da nossa agenda, né? Então a gente começou a ter um público maior e maior e maior e de maior interesse a cada sessão, a cada mês, a cada conteúdo divulgado. Nessa estratégia também a gente definiu um programa anual, né? E que a gente comunica a data para todo ano, com uma data fixa já, e com os assuntos também pré-definidos, né? Dando possibilidade do pessoal se planejar para participar da reunião e também tendo entendimento de qual conteúdo realmente de maior interesse e que gostaria de estar fazendo parte. Com isso, na nossa estratégia, a gente divide a nossa apresentação para tentar fisgar essas pessoas o interesse. Então, nos primeiros 20 minutos, a gente fala sobre esses temas e depois conecta, né, esses assuntos aos temas corporativos. E aí a gente acaba passando a mensagem, que é o que mais, de certa forma, importa, né, e conseguindo levar realmente a mensagem que a gente gostaria de passar para cada um dos nossos usuários. E aí começamos a mudar, né, a mudança de mindset das pessoas, e também parte desse processo a criação de um padrão de comunicação, que é muito importante, a identidade digital de cybersecurity dentro da companhia, né? Então, ou seja, poxa, a gente usa vários canais de divulgação. Então, tem o portal de cyber, né, com uma imagem que todos já reconheçam, a nossa comunicação por e-mail, pelo workplace que a companhia usa, enfim, por vários meios de comunicação, a gente levar e manter os nossos integrantes, nossos funcionários ali, parceiros, antenados ao tema e ao assunto, né? E aí a gente construiu um cenário bastante robusto, com várias opções e vários canais para que a gente consiga atender os nossos usuários. Então, no portal de cyber, a gente começou a também gravar vídeos curtos, né, muito curtos, porque as pessoas às vezes não têm a paciência de parar e ver um vídeo mais elaborado, ou ler uma matéria mais elaborada. Então a gente começou a criar pílulas, né, vídeos curtos que levem a mensagem que a gente quer transmitir para os nossos usuários, né? Então são vídeos diretos e que tragam aí novos conhecimentos e acabe despertando o interesse dos usuários, né? Também nesse bate-papo que acontece uma vez por mês, a gente faz a gravação dessa agenda. Muita gente, depois com o passar do tempo, o engajamento, a participação, poxa, hoje eu não consigo participar porque eu tenho uma outra agenda muito importante, pô, vocês vão ter uma nova sessão sobre o tema. Então a gente passou também a fazer gravações e disponibilizar essas gravações nos nossos portais, né, para que a gente, para que as pessoas pudessem ter, sim, a condição de ver depois, ver no modo mais acelerado, para, de certa forma, ganhar tempo e a gente conseguir também atingir todo o desafio e completar o nosso objetivo, tá?
Então, a gente criou ali, né, os pilares estratégicos com, né, o foco ali, definir qual nível, né, de profundidade que a gente quer chegar. Hoje eu diria que a gente já está no nível até médio, né, a gente já saiu do patamar ali básico, né, para tentar balizar o entendimento das pessoas sobre os temas, né. Então, nesses bate-papos a gente começou a levar problemas reais, problemas que choquem as pessoas, para que eles entendam o que realmente vem acontecendo no cenário de TI, né, e o que uma ação indevida na vida pessoal pode causar para aquela pessoa, né, como também pode causar para a companhia, e essas pessoas, elas têm sim o dever e a obrigação de zelar também pelas questões corporativas, né. Então, aí a gente começou a trabalhar nesses conceitos todos básicos, né, e médios também. Então, vencendo o primeiro ano aqui, né, estou há 1 ano e meio aqui na Braskem. No primeiro ano a gente focou bastante em conteúdo muito básico, mas trazendo sim exemplos de golpes do WhatsApp, né, gravações de pessoas, relatos de pessoas que sofreram com isso, a questão relacionada a sequestro de Facebook, Instagram, as pessoas vendendo produtos em nome da pessoa que foi hackeada, né, e aí abrindo ali na metade dessa agenda para que as pessoas participem, e aí é incrível a quantidade de pessoas que acabam compartilhando, se sentindo seguros ali para compartilhar fatos que aconteceram com amigos ou com elas próprias, de ataques ou de, poxa, meu WhatsApp que realmente foi sequestrado, as pessoas pediram dinheiro, e a questão toda de sequestro aí de informações de Facebook, Instagram e até e-mail, tá? Nesse sentido, a gente usa esses momentos ali, né, num tom de fala muito sério e acessível também, para que a gente consiga ser bem pragmático e trazer essas pessoas para o entendimento que elas precisam sim abrir os olhos a esse cenário que vem acontecendo em todo o mundo, né? Não é especificamente para uma ou para outra pessoa, e de certa forma a mudança, né, o mindset acaba acontecendo porque as pessoas acabam sim entendendo a gravidade do assunto, e o que era chato acaba se transformando e não sendo mais chato, e sim passando a ser interessante, porque o que esses caras estão falando podem me ajudar na minha vida pessoal, como também pode me ajudar na vida corporativa, né? Nesse plano de comunicação, né, como eu mencionei, a gente divulga já os temas que serão abordados previamente, com o intuito que as pessoas tenham, sim, a condição de se planejar e se programar para participar destes bate-papos. Nesses exemplos reais, eles são a parte que mais, né, que a área de comunicação a princípio tentou me bloquear aqui, não deixar levar isso adiante, porque eu estava saindo, eu acho que talvez algumas empresas tenham essa dificuldade, eu estava saindo um pouco da área de atuação corporativa e passando aí a falar um pouco mais e tentar entrar um pouco mais na área da vida das pessoas, né? Só que no advento da pandemia, o trabalho remoto, ele acabou, de certa forma, conectando os mundos, né? A maioria dos ataques, enfim, a fragilidade que vem hoje acontecendo é porque, na verdade, todas as empresas, num piscar de olhos, tiveram que se preparar e colocar as pessoas para trabalharem de casa, mas com zero preocupação de segurança. E, de certa forma, esses mundos hoje, eles estão conectados, não tem como a gente falar de uma única coisa. Eu tenho, sim, que me preocupar
com a casa da pessoa, né? Eu tive recentemente até em um evento onde as pessoas levaram ali que os principais ataques hoje estão acontecendo em plataformas de game, aonde os filhos eles acabam usando a máquina dos pais e usando para finalidades ali não de trabalho e de certa forma trazendo ali riscos para a companhia, e aí, ou seja, o pai, a mãe daquela criança, ela acaba não percebendo isso e qual o impacto que isso tudo pode trazer, tá? Então, nessa situação toda, é importante sim que a gente consiga levar para a companhia, para a área de comunicação, para o board, a necessidade de a gente trabalhar tanto na conscientização da vida pessoal quanto da vida corporativa de todos os nossos integrantes, de todas as pessoas que trabalham na companhia, né? Na segunda parte dessa agenda, sim, pessoal, vamos conectar agora, né, os assuntos. Estou falando de um assunto de Facebook que foi sequestrado. Poxa, o MFA é chato demais, eu não quero fazer uso do MFA, né? Toda hora eu tenho que ficar ali utilizando o segundo fator. Eu tenho relatos de pessoas que hoje adoram MFA justamente por exemplos. Você pode proteger um pouco melhor a sua vida, você ativando ali o MFA para suas redes sociais, para o seu e-mail, que você seta ali, cadastra uma série de lugares e que fazem ali uso para resetar a sua senha através do e-mail, né, de determinados serviços. Então é importante, você já pensou sobre isso? Então são coisas que a gente acabou conseguindo fazer uma transformação e a gente tem zero reclamação hoje quanto ao uso do MFA. Tem casos aqui das pessoas realmente questionando a respeito disso, querendo entender como eu ativo no TikTok, como que ativa em outras soluções, e é algo que a gente veio usando de instrumento para usar nessa primeira parte da reunião e depois conectar para o que realmente importa para a gente. Então a mudança de mindset aconteceu aqui conosco nesse sentido, com essa estratégia de olhar a pessoa física, tá? Um outro ponto bastante importante que fica claro nessas comunicações é reforçar que as pessoas precisam, de certa forma, orientar seus filhos, orientar seus pais, avós, enfim, todo mundo hoje está com um telefone na mão, se conecta de alguma maneira e tem ali um risco envolvido. Para aqueles que não se conectam, que recebam uma ligação em casa, um avô, uma avó, então a gente traz ali realmente exemplos do que vem acontecendo, das quadrilhas, como que eles fazem e se estruturam para aplicar golpes, né, em pessoas de mais idade, né, e criar ali situações bastante delicadas, até colocando em risco a saúde dessas pessoas que acabam sofrendo algum tipo de golpe, algum tipo de pressão, ameaça. Então, enfim, é importante, a gente leva também isso, né, para que as pessoas usem tudo que elas estão aqui aprendendo e discutindo com a gente para a sua vida. Então, é mais um fator que colabora para que eles tenham entendimento em participar e fazer com que o seu plano de conscientização, o seu programa de conscientização obtenha sucesso, tá? Isso vem dando muito certo aqui e as pessoas também trazem sugestões e assuntos para que a gente aborde nos próximos eventos ou use também uma parte para trazer ali discussões e responder a esses questionamentos e essas dúvidas, tá? Importante, né? A gente precisa ter uma meta e onde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso alvo? Que resultado que a gente espera desse programa? É importante que a gente consiga medir a evolução
dentro da companhia, tá? Então, a gente, a princípio, né, usou duas formas ali, um pouco a questão de teste de phishing, né, ou seja, a gente fez alguns testes antes de começar esse trabalho, esse programa de conscientização, medindo as pessoas que caíram, enfim, colocando ali um painel depois ali elaborado para fazer um treinamento, né, poxa, você clicou, caiu, e aí, ou seja, quem fez, quem não fez o treinamento, tá? Isso é importante medir também, e de certa forma a gente acaba gerando um indicador para mostrar o cenário transformacional que foi construído com esse programa, porque as pessoas antes tinham um entendimento sobre receber um e-mail, sobre clicar em um link, enfim, ou conceder algum tipo de informação, né? Passados aí algumas sessões, pô, vamos testar de novo, e aí como que foi realmente o nosso cenário e o nosso entendimento e a evolução, né, dos nossos números e dos nossos indicadores de pessoas que já não clicam mais e de certa forma notificam o nosso suporte para que aquela mensagem seja bloqueada e outra pessoa não caia nesse mesmo golpe, tá? Um ponto importante nesse programa, testar não só os usuários, testar a TI também, qual é o tempo de resposta que a TI leva para identificar um phishing e bloquear um ataque, tá? Então a gente acabou encapsulando isso e também gerou um indicador para medir o tempo que a nossa TI leva para conseguir realmente aplicar todos os contornos, né? É claro que quando eu quero testar os usuários, eu sou obrigado a avisar a TI, pessoas-chave, para que eles não bloqueiem o nosso teste, tá? Mas esse é um indicador também que trouxe bastante efeito para a gente. Fizemos um outro aqui, que é o famoso pen test, tá? A gente trabalhou num pen test físico, tá? Além do digital, mas o físico trouxe uma amostra bastante importante, interessante, que é o programa ali, né, de conscientização. Pô, você entrou no seu escritório, você precisa passar o crachá para entrar na porta lá do seu escritório. Pô, você deixa alguém entrar de carona com você, você abre a porta para um estranho, na sua casa, você faria isso? Não, por que você faz na empresa? Então, isso é um cenário também que pode ser explorado e muito bacana, que também trouxe bastante resultado aqui para as pessoas, o uso, né, do crachá, enfim, que é também algo importante para a identificação. Estes indicadores, eles são importantes para que a gente consiga também mostrar resultados para o board, né, para o conselho, para o presidente da companhia, da evolução e os resultados que a gente está colhendo com esse cenário. Alguns temas, eles acabam engajando mais as pessoas na participação, tá? Então, como eu falei, pô, golpes de WhatsApp, pô, você vai ter sempre pessoas ali querendo participar, porque é algo que está acontecendo o tempo todo e as pessoas estão vivendo muito isso, né? Então, proteção dos filhos, tá? Como que eu protejo, né, pro conteúdo? Poxa, eu quero bloquear conteúdo adulto para os meus filhos não acessarem. Então, dicas para as pessoas, isso também é algo que geralmente gera muita participação, muito questionamento, muito entendimento, e aí você, de novo, joga a isca, você pega essas pessoas para participar e transforma a reunião para o feedback, para onde você quer levar no conceito de estratégia da companhia de cybersecurity da sua empresa, né? E sempre, a gente precisamos treinar, né? Não tem outra alternativa. E aí, assim, o teste de phishing, treinamento obrigatório em cyber, é legal você construir o treinamento obrigatório dentro da sua empresa, tá? De cyber. Se você não tem, é muito interessante fazer isso e que todos participem. Hoje, a maioria das empresas tem para compliance, pô, também colocar um treinamento de cyber, tá? E o foco, né, dessa mudança é a mudança realmente de mindset das pessoas e saber como se posicionar, né, como que as pessoas devem se posicionar em cada uma das situações, a própria TI, tá?
treinar ali a sua TI é importante, né, nesse processo, e também ter agendas de capacitação, de conscientização para a TI como um todo, né? Pô, nasceu uma demanda do negócio, como que você realmente já consegue travar aquela demanda e ajustar ela para que ela nasça segura, ao invés de você ser acionado aos 48 do segundo tempo e a área de cyber virar o vilão da história porque não deixou a demanda de negócio ir à frente por conta de vulnerabilidades. Então é importante que a sua TI, né, os seus gerentes de projetos capturem as demandas, mas saibam conectar no momento certo a área de cyber, e então capacitar e treinar essas pessoas também é muito importante, tá? A gente tem trabalhado muito em temas estratégicos e que possam trazer aí bons resultados, né, e participação do nosso quadro de colaboradores e parceiros, tá? E treinamento em MFA, tá? É algo hoje que eu diria que é corriqueiro, é simples, né? Mas, por incrível que pareça, é algo que às vezes escapa e as pessoas não fazem uso, ou as empresas também não estão controlando do jeito que se deveria, tá? Aqui na Braskem a gente passou por algo bastante ímpar, onde depois do ataque se habilitou o MFA para todos os integrantes e não foi habilitado para os parceiros, tá? E isso, ou seja, né, eu abro uma porta monstruosa para as pessoas que fazem, para parceiros que se conectam à empresa. Logo depois, pô, vamos travar e criar um processo, um mecanismo que cada conta que nasceu, um novo integrante, um novo parceiro, obrigatoriamente ele faça o uso do MFA. Então é importante que a gente também trabalhe com essa informação dentro da TI, da capacitação e treinamento para que a gente consiga ter o segundo fator. Ele não é o fator decisório hoje, eu diria como na segurança em camadas, é uma camada bastante importante que a gente precisa ter ativada, mas é lógico que hoje já tem alguns ataques conseguindo vencer o MFA, e esse é um tema para ser discutido mais adiante, com algo que eu entendo que as empresas vão ter aí que construir novas formas e mecanismos para trazer uma melhor proteção aí para o todo, tá? Dentro desse processo, né, como comentado, trazer os treinamentos ali, como ativar para o MFA no e-mail, redes sociais, e evitar realmente o sequestro das contas. Eu imagino que, assim, para nós, esse foi o que mais engajou, é um dos assuntos que mais engajou as pessoas, depois da gente dar aquele choque de realidade sobre o que vem acontecendo, e aí, de certa forma, trouxe uma participação muito grande para a gente, tá? Entre temas estratégicos, né, na apresentação tem alguns, né, dos temas. É lógico que se eu fosse trazer tudo, traria muito mais informação aqui, dado o tempo a gente não consegue se aprofundar no detalhe, mas é um pouquinho aqui de informações, indo naquela linha do básico a princípio, para depois subindo os assuntos que você vai abordar com o seu público ali. Eu acho que aqui dá para ter uma amostra do trabalho, enfim, do que a gente vem fazendo de comunicação. Indo para a reta final aqui, que eu sei que o tempo está se esgotando, eu acho que é bem legal compartilhar com vocês algo que aconteceu conosco depois desse programa, né, que ele é perene, ele continua ativo aqui ainda, mas no final do ano a empresa resolveu dar uma cesta de Natal, que era um cartão digital para as pessoas, tá? E aí, ou seja, ninguém, como sempre acontece, ninguém da área que estava pensando nisso veio conversar com a área de segurança da informação e resolveram disparar um e-mail para as pessoas com a informação onde ela deveria se cadastrar, colocar uma série de informações, e ela receberia um cartão digital depois com um crédito X, tá? Dessa maneira, o que aconteceu?
as pessoas olharam aquele e-mail e falaram, gente, não é possível, isso é um spam, e assim, pasmem, eu diria que quase metade das pessoas não pegou, né, essa cesta de Natal, ou seja, esse cartão digital que a empresa estava disponibilizando. Então mostra a efetividade do programa, que as pessoas estão olhando realmente mais no detalhe, tá? Enfim, é algo que a gente precisa construir, a gente precisa lapidar, a gente precisa, é um programa constante, perene, a gente poderia ficar falando muito mais sobre o tema, mas vou finalizando por aqui em decorrência do tempo e fico disponível aí para vocês, tá? Para que a gente possa aí bater um papo ou na plataforma, enfim, aqui tem o QR Code aí do meu LinkedIn, se vocês quiserem também se conectar e questionar um pouco mais aí, estou totalmente disponível aí para conversar com vocês, e eu acho que assim, em conclusão, né, a gente precisa investir em conscientização, né, e todos nós, né, profissionais de segurança da informação, a gente tem a obrigação de compartilhar conhecimento, criar um novo mindset nas pessoas que trabalham conosco e familiares, e assim, quem sabe, aí num futuro próximo, a gente tenha um cenário um pouco mais tranquilo entre todas as empresas e as pessoas tentando se proteger uns aos outros, tá? Obrigado, gente, é isso. Opa, André, obrigado, excelente apresentação. A gente acaba que não vai ter tempo de fazer as perguntas, então eu gostaria de incentivar a todos, se tiver alguma pergunta, basta ir no chat, né, que está acontecendo a apresentação agora, mandar uma pergunta diretamente aí para o André, que ele pode responder diretamente para você. Então, André, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Pessoal, dando continuidade, tá? Seguimos, nós vamos ter o próximo tema daqui a pouquinho, que vamos falar de um tema bastante relevante, que é divisão de crimes cibernéticos aí do DEIC de São Paulo com o André. Ele vai trazer um tema pra gente falando exatamente dessa divisão que, como a gente sabe, né, faz bastante diferença ter aqui no DEIC pessoas especializadas para combater esse tipo de crime, tá bom? Voltamos já já.